a gente entende que Deus tem esses propósitos. Quando trouxeram suas Bíblias, levantem-nas. Ok, vamos hoje fazer aquela divisão, né, para estimular os irmãos a trazerem as suas Bíblias. 1 Tessalonicenses 4, versos 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, de 13 ao 18. Aí eu vou pedir à mídia que não coloque ali o texto da NVI para não beneficiar a leitura da NVI, que aí fica muito diferente. Mas a maioria dos irmãos da igreja já possui a NVI, né? 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, nós vamos ler o texto numa versão e repeti-la, né, na NVI, para que o texto fique bastante compreensível. Então, os irmãos que têm as chamadas versões tradicionais, quando o pastor disser 3, os irmãos façam a leitura do versículo 13 e, consequentemente, mas aguardando a NVI repetir o versículo que os irmãos leram e assim sucessivamente até chegarmos ao final. Acharam todos? 1 Tessalonicenses 4, começando então com o verso 13. 1, 2, 3. NVI, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Irmãos, esse texto tem a ver com a doutrina da soteriologia, da salvação e também das últimas coisas, as doutrinas do final dos tempos, né, da escatologia. Eu não vou pregar sobre a doutrina do texto, eu vou aproveitar-me do texto para enfatizar o seu aspecto devocional e consolador. Mas porque ele nos leva a pensar em doutrina, Camila, dá para soltar aquele videozinho sobre doutrina que os irmãos já tiveram acesso, né? Creio durante a semana nos grupos da igreja. Doutrina é importante. Para os apóstolos e os primeiros membros da igreja de Jerusalém era. A Bíblia diz, eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações. Atos 2, 4, 2. Se dedicavam aos ensinos dos apóstolos, foi a primeira realidade mencionada. Para Paulo era. Paulo a Tito disse, você porém fale o que está de acordo com a sã doutrina. Tito 2:1. Sã doutrina, a doutrina correta, bíblica. Vejam a epístola aos Efésios, na qual Paulo fala tanto sobre a família. Reparemos que antes, nos primeiros capítulos, ele falou de doutrina, doutrina, doutrina.
Para Pedro, era. Atentemos para o que Pedro escreveu. Antes, santifiquem Cristo como Senhor do coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 1 de Pedro 3,15. Não há preparo sem conhecimento. Bem, e para você, doutrina é importante? Ou você acha que experiência basta? Ou você pensa que é assunto dos pastores? Ou você considera que doutrina é para crentes novos? É algo para crentes novos? Não mesmo. Doutrina é para todos. Sem conhecer a nossa doutrina, vamos ser o que Paulo disse que nós não devemos ser. Meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcia enganam fraudulosamente. Efésios 4,14. Olha, nunca tivemos tantas fraudes doutrinárias como agora. Estude as doutrinas da sua igreja. Domingo às 9 horas na Escola Bíblica Dominical. Domingo às 18 horas na chamada classe do pastor. Permitam-me, meus amados, assegurar-lhes que a morte das pessoas que se preocupam em servir a Deus jamais acontecem por acaso. Você acha que Deus, que segundo o que disse o Senhor Jesus, que sabe cuidar do pardal e sabe quantos fios de cabelos nós temos em nossa cabeça, será que esse Deus voltaria suas costas a qualquer um dos seus filhos, a qualquer uma das suas filhas, na hora da angústia, na hora da necessidade, na hora da tristeza, do pavor, do perigo? Sim, há situações nas quais também, como filhos e filhas de Deus, nós nos sentimos como reféns do medo, do pavor, porque nós nos esquecemos, como seres humanos que somos, de que Deus nunca nos vira as costas. É verdade. Nem sempre nós temos como explicar, como entender por que as doenças, os acidentes, as tragédias, as catástrofes também atingem a vida das pessoas que procuram honestamente servir a Deus, mas com certeza nenhuma delas acontece à revelia do conhecimento e da permissão de Deus. Samuel Isaac Yosef Sherenchevsky, eu já falei sobre essa pessoa aqui algumas vezes, um lituano de origem judaica que se converteu a Cristo quando estava se preparando em Londres para ser um rabino, um clérigo da sua religião, e que mais tarde vai se tornar missionário e bispo anglicano na cidade chinesa de Xangai. No auge, irmãos, da sua carreira ministerial, com 55 anos de idade, foi de repente, de um dia para o outro, inexplicavelmente, acometido de uma doença que lhe tirou todos os movimentos do corpo. E os últimos anos da sua vida, ele nunca foi curado desta enfermidade. Ele teve que passar amarrado a uma cadeira, só podendo movimentar um braço parcialmente, porque a única coisa que ele conseguia movimentar de forma completa era o dedo indicador. Apenas o dedo indicador. E foi com este dedo indicador que ele traduziu a Bíblia para o chinês clássico, chamado de Wenli. Por isso a sua tradução passou a ser conhecida como a Bíblia de um só dedo. Usou apenas um dedo para fazer toda a tradução da Bíblia amarrado àquela cadeira, porque se ele fosse desamarrado, ele caía, não tinha mais equilíbrio nenhum. Pouco antes de morrer, irmãos, ele disse o seguinte a respeito dessa sua situação: estou sentado nesta cadeira há mais de 20 anos. No início foi muito difícil, mas Deus sabia o que era melhor para mim, porque foi por causa desta enfermidade que Ele me capacitou para realizar este trabalho que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu agradeço a Deus por causa disso. Como é que eu e você reagiríamos se de repente ficássemos doentes desta forma, amarrados a uma cadeira, sem poder se movimentar, podendo apenas mexer com o dedo?
Claro, também teríamos a dificuldade que ele teve no início, mas será que nós acabaríamos a nossa vida dizendo alguma coisa como esta? Deus sabia o que era melhor para mim e me capacitou por isso a usar a melhor coisa que eu poderia fazer. Sabe, meus amados, o que aconteceu com Chernyshevsky é o que o apóstolo Paulo repetiu em 1 Coríntios 2,9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso não é só para a vida eterna, não, irmão, já é para aqui. Porque não há como não entender o que Deus fez na vida desse homem como algo extraordinário, milagroso. O apóstolo Paulo, que após ter se convertido ao cristianismo, viveu a maior parte da sua vida à beira da morte, até ser executado em Roma por causa das suas pregações, várias vezes expressou a sua certeza acerca da vida depois dessa vida. Com convicção ele falou da sua certeza acerca de uma vida para além desse tempo, para além desse espaço. E por isso ele escreveu o que nós lemos: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Percebemos nas suas palavras o quanto isto servia de consolo para os seus momentos de crises, de perseguições, de dor e de propósitos frustrados. O chamado apóstolo aos gentios nunca tratou com cinismo a questão da morte, como o famoso economista John Maynard Keynes, que influenciou grandemente a economia do mundo após a Segunda Guerra Mundial. Ele foi membro do famoso grupo Bloomsbury, conhecido pela sua liberalidade política e sexual. Keynes, que mesmo tendo uma esposa, não se importava de ter relacionamentos íntimos com outros homens, no dia 26 de abril de 1960 e qualquer coisa, não estou mais lembrando do ano, sabendo que tinha apenas algumas horas de vida, ele foi perguntado se lamentava saber que a sua vida estava acabando. E olha a resposta que ele dá, irmãos: só lamento não ter bebido muito mais champanhe do que eu bebi. Quando as coisas não aconteciam conforme ele, Paulo, havia planejado, ele dizia: sabemos que Deus age em todas as coisas para bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. Quando se sentia cansado, quando o seu corpo começava a dar sinais de desgastes, ele dizia: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena na qual vivemos, nós temos parte de Deus, da parte de Deus, um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. 2 Coríntios 5:1. Quando o mundo o chamava de tolo, de louco, por causa da sua convicção de que os seres humanos, crendo em Jesus Cristo, podem então ter a certeza de que são participantes de uma vida eterna ao lado de Deus, ele respondia: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1:12. Eu acho muito interessante quando ele diz assim: por essa causa eu também sofro. Ele sofria com os deboches, irmãos. Ele sofria com as críticas. Às vezes a gente tem essa ideia, né? Esses homens de Deus eram chacotados, viravam motivos de deboches e de acusações, mas tiravam de letra. Não, senhores, não tiravam de letras, não. Sofriam, porque isso faz qualquer pessoa sofrer. Por isso ele diz: por essa causa também sofro, mas não me envergonho do que eu estou sendo chamado, porque eu estou bem certo sobre aquele que tem guardado para mim aquilo que me está esperando. Entendamos, meus amados, que essas afirmações de Paulo são explicações de que, embora as pessoas que reverenciam a Deus, que amam a Deus, possam sofrer a morte da mesma maneira como as pessoas que não estão nem aí para Deus, a morte em si dos que procuram amar a Deus é sempre diferente da morte daqueles que não se preocupam com Deus.
que não se preocupam com a sua vontade, com os seus propósitos durante esta vida. Pode não haver diferença na causa mortis, no motivo da morte, mas o morrer em si sempre foi, é e será diferente para aquele que faz de Jesus Cristo seu Senhor e Salvador absoluto. É verdade. Conquanto crer em Jesus Cristo, se dar a Ele, confessando-o como Senhor e Salvador absoluto, que é a única maneira que se tem de poder fazer a vontade de Deus, não signifique imunidade a quem isto faz em relação aos sofrimentos da vida, ao ter de morrer, mais cedo ou mais tarde. A morte, no entanto, a morte deixa de ser para tal pessoa o que a Bíblia fala sobre a morte na sua primeira parte, o Antigo Testamento, quando a morte é chamada de o príncipe dos horrores, para ser aquilo que Paulo vai dizer sobre a morte na segunda parte da Bíblia. Morrer é partir para estar com Cristo, e isto é muito melhor. Filipenses 1:23, é o estar para sempre com o Senhor, que nós lemos há pouco com os irmãos. Meus amigos, quando nós pregamos a necessidade das pessoas virem a Jesus, nós cremos que Jesus tinha a ver conosco para toda a nossa vida, e é óbvio que nós cremos quando pregamos sobre Jesus Cristo, dominar a história, ser o Senhor da nossa vida, que nós cremos que Jesus tem a ver também com esta vida. Jesus não é só para depois desta vida, é para esta vida. Nós cremos que já nesta vida Jesus faz uma enorme diferença, tanto que por causa de Jesus nós aprendemos a ver na aflição uma maneira de Deus nos moldar. E o testemunho do bispo Cherensky é muito bom para isso, de nos moldar como antigamente as pedras eram cuidadosamente moldadas para a construção de uma catedral. Sabe, nas lutas da vida, Deus nos molda como parte da sua obra. Cremos que já nesta vida, Jesus faz uma enorme diferença, mas não há dúvida, não há dúvida de que a maior conquista que eu e você conseguimos por causa de Jesus é poder um dia deixar esta vida, sabendo que a glória de Deus é o que nós vamos ver, é o que nós vamos experimentar depois de deixarmos esta vida chamada terrena. Há muita gente hoje procurando igrejas para saber sobre Jesus, mas tão somente desejosas de viverem esta vida sem sofrimentos, sem sobressaltos, como se isto fora possível. Parece que não está sendo dado a essas pessoas um outro aviso, que o apóstolo Paulo disse: se é somente para esta vida, se for somente para esta vida que nós temos esperança em Cristo, dentre os seres humanos somos mais dignos de compaixão. Está na Bíblia, 1 Coríntios 15:19, o nosso Salvador, irmãos, é para esta vida, mas especialmente para a outra vida. Nem sempre vamos conseguir, mesmo em nome de Jesus, por causa de Jesus, viver da forma que nós gostaríamos de viver aqui, sem isso, sem aquilo, sem essa dor, sem esse problema. E se você pensa que é Jesus só para isso, não sou eu que estou dizendo, não. Você está colocado entre as pessoas mais dignas de pena, porque você não está conseguindo alcançar aquilo que Jesus tem e pode ser, e pode ser para você. Abençoada é a vida que se vive com Jesus Cristo, abençoada acima de tudo, porque por causa de Jesus, a nossa morte será o experimentar a glória de Deus. E aí eu me lembro das palavras do pastor Mauro Israel, quando já desenganado por causa do câncer, que o tomou de forma completa, e a igreja, no momento de contrição, de lágrimas e de oração, colocou-se de joelho naquele domingo para orar por ele, e ele disse: meus amados irmãos, se Deus ouvir agora as orações dos irmãos pelo que os irmãos estão pedindo, e eu ficar curado, vocês verão a glória de Deus. Mas se o Senhor me levar, eu verei a glória de Deus. Nisso, meus amados irmãos, está a grande diferença entre a nossa morte e a morte das pessoas que não se dão a Jesus Cristo, que não o aceitam, que não fazem dele Senhor de suas vidas.
Tenho ouvido de médicos e de enfermeiros e enfermeiras falando de pessoas que morreram praticamente em suas mãos. E alguns desses profissionais não escondem o fato de terem ficado grandemente impressionados com a morte das pessoas que se diziam pertencer a Jesus Cristo. A diferença dessas pessoas ao morrerem. Uma das maiores autoridades médicas da atualidade, ex-ministro da Saúde do governo norte-americano, o Dr. Francis Collins, um metodista praticante que tem a minha idade, 71 anos, médico geneticista, descobridor dos genes associados a uma série de doenças, líder do projeto do genoma humano, considerado uma das maiores autoridades em diabetes do mundo, membro do Instituto Americano de Medicina e da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, recebedor da Medalha Nacional de Ciência dos Estados Unidos, mesmo protestante, Dr. Collins foi convidado pelo Papa Bento XVI para ser membro da Academia Pontifícia de Ciências. Dr. Collins foi um médico ateu, até se converter vendo, quando trabalhava nos prontos-socorros, a diferença de morrer entre os pacientes que declaravam a sua confiança em Jesus Cristo como Salvador pessoal daqueles que não tinham como dizer isto. Isto o levou à conversão. Isso levou a deixar de ser ateu, e nenhum argumento científico ou teológico. Foi a maneira de ver as pessoas morrendo. Lembro-me de um médico que me chegou a dizer que aprendeu a diferença entre o céu e o inferno, ao testemunhar a diferença entre as mortes de pessoas que confessavam Jesus chamando o Senhor e seu Salvador, da morte das pessoas que, às vezes, até se dizendo cristãos, não aprenderam a chamar Jesus de meu Salvador. Não posso me esquecer de um sapateiro que, algum tempo atrás, quando me atendia aqui em Campo Grande, estava conversando com alguém, ele estava me atendendo e conversando com alguém sobre a morte de uma pessoa conhecida. Eu me lembro que ele disse para essa pessoa: meu amigo, que morte triste foi a morte do fulano. Ele gritava: tira esses bichos da minha cama, tira esses bichos da minha cama, eles vão me levar. Que diferença da morte da minha bisavó, Dona Sebastiana, crente fiel no Senhor Jesus, me dizendo, mais ou menos 2 horas antes de morrer: meu filho, só estou esperando Jesus me chamar. Só estou esperando Ele vir me buscar. Que se fique claro, meus irmãos, nós amamos a vida. A vida é um dom de Deus. E nós precisamos lutar por ela enquanto nós tivermos forças, porque não somos nós que temos o direito de cessar a nossa vida. Sabe, esse mundo muitas vezes é um lugar maravilhoso, mas que se fique claro que em Jesus e por causa de Jesus é que a realidade se torna maravilhosa. Porque em Jesus e por causa de Jesus nós não tememos a morte. Enquanto um famoso psiquiatra disse uma vez, a principal obrigação do ser humano é suportar a vida do jeito que ela é e só. O famoso breve catecismo dos nossos irmãos congregacionais ingleses, o Catecismo de Westminster, declara: a finalidade do ser humano é glorificar a Deus para depois experimentar a felicidade de estar com Deus para sempre e para sempre. Nada mais natural, nada mais natural. Nós podemos temer os sofrimentos que podem nos levar à morte, isso é natural, mas não temer o momento quando vamos fechar os nossos olhos. Por quê? Porque se por causa de Jesus a nossa morte será o experimentar da glória de Deus, por causa de Jesus a nossa morte será a nossa coroação. A Bíblia diz que nós somos peregrinos e estrangeiros nesta terra. Não vamos esquecer disso, irmão, nós somos estrangeiros aqui. Esse hino muito bonito que fala para se ter calma, a calma, tem a parte que ele diz assim: você é estrangeira, não fique esperando muita coisa daqui não, você é estrangeira, aqui não é o seu lugar, essa não é, na verdade, a sua pátria final. A Bíblia nos diz que o nosso lar não é esta terra, não esta terra como está.
Ela fala do nosso lar no céu, ela fala dos novos céus e de uma nova terra. Ela diz que em Cristo nós somos feitos cidadãos do céu. Pedro, o apóstolo, afirma que os que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador fazem parte do sacerdócio real, príncipes sacerdotes. E príncipes sacerdotes é uma expressão que se usava entre os orientais como sacerdotes reais. É por isso, meus amados, que Paulo, cujas palavras estão servindo de base a esta nossa reflexão, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. São palavras de fato consoladoras. É por isso que este Paulo nos falou de recebermos uma coroa, não uma coroa de ouro ou de pedras preciosas, porque essas coisas têm valor aqui na terra, mas não lá no céu, os valores lá são outros. Por isso é que Paulo fala de que vamos receber a coroa da justiça. Ele disse: sei que agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos quantos amam e esperam a sua vinda. Você espera a vinda do Senhor? Você tem ansiedade pela vinda do Senhor? Seu coração bate mais forte quando você pensa que isso vai acontecer? Não sabemos quando, se daqui a 10, a 15, 20, não sabemos. Há uma profecia que precisa ser cumprida, Mateus 24, 14. E o evangelho do reino será pregado a todas as gentes, e então virá o fim. Estamos um pouco longe disso, irmãos. Ainda praticamente, mais da metade da população do mundo ainda está entre os grupos que não ouviram falar de Jesus. Só que a rapidez, irmãos, como as coisas estão acontecendo, como grupos estão sendo alcançados por causa da mídia, por causa dos recursos atuais, estão, no sentido bem positivo da palavra, nos assustando, porque estão sendo rápidos demais. Então, não posso dizer, nunca tivemos essa autoridade, né, de dizer quando o Senhor virá, mas alguém já disse que ele já saiu do céu. Ele já saiu, ele já está vindo. Quando William Shakespeare, um dos maiores escritores e teatrólogos de todos os tempos, quando ele ficou enfermo e percebeu que ia morrer, escreveu no seu diário a sua última página. E na última página do seu diário está escrito assim: entrego a minha alma nas mãos de Deus, meu Criador, esperando e crendo com segurança, por causa dos méritos do Senhor Jesus Cristo, meu Salvador, que eu serei participante da vida eterna. Então, meus amados, se houver teatro lá no céu, nós já vamos ter um grande escritor, um dos maiores teatrólogos de todos os tempos, para nos escrever peças lá. Não sei como elas serão, mas não é? Depende. Quando o reverendo de Whitewood estava para morrer, testemunharam as pessoas que estavam ao redor do seu leito de morte, que ele olhou para cima e disse: que coisa, a terra está encolhendo, o céu está se abrindo, essa é a minha coroação. Eu não tenho dúvidas, meus amados, de que a nossa maior coroação, no entanto, será experimentar o que disse o oráculo divino no texto que lemos com vocês. Estaremos para sempre com o Senhor. Não vai ter coisa melhor do que essa, estar para sempre com o Senhor. Então, se por causa de Jesus a nossa morte será o experimentar da glória de Deus e será a nossa coroação, por causa de Jesus a nossa morte também realmente será o descanso das nossas fadigas, será a oportunidade de termos a felicidade no seu sentido completo, de uma forma impossível de descrever, num lugar onde não há palavras também possíveis de descrever como ele será. Lá no último livro da Bíblia, o Apocalipse, está escrito: felizes os mortos que morrem no Senhor. Quanta tristeza ontem, não é? Pela morte daquela atriz, 26 anos de idade, realmente chocante. Quanta dor, cantora, artista, né? Quanta tristeza. Não sei da sua vida espiritual, ela foi educada na igreja evangélica quando criança, eu não sei como é que o que lhe foi passado ficou, eu não sei.
Mas nós vimos tanto choro, tantas tristezas dos que ficaram, mas seria muito bom se naquele momento ela pudesse se sentir feliz. Porque o texto diz, felizes os mortos. Não diz que é felizes os que vão ficar vivos, porque a partida entristece, o vazio dói. Mas quem está morrendo pode ser feliz, inexplicavelmente. Daí aquele provérbio que vez por outra eu cito, né? Nos sermões fúnebres que faço, que parece que tem origem de um filósofo italiano. Quando você nasceu, todos riam, só você chorava. Viva de tal modo que quando você morrer, todos chorem, só você ria. Mas para se rir, irmãos, quando estivermos fechando os olhos para esta vida, é porque estaremos incluídos nisso aqui. Felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Fim das fadigas de lutas mil, fim das intrigas de um mundo vil. Escrevi uma vez numa versão que fiz para o Álamo cantar. Está lembrado, Fernando? Jesus já é o descanso. Jesus já é o descanso para a alma cansada nesta terra, porque é o descanso real e maior para o nosso eu na eternidade. Eu não sei quantos aqui vivem em casas boas ou em casas simples, humildes, e isso não importa. Vivamos aqui em mansões ou casa bem humilde, se aceitarmos o sacrifício do Senhor Jesus, se aceitarmos esse sacrifício como uma realidade que aconteceu por nossa causa, por causa dos nossos pecados que nos afastam de Deus, que nos condenam à perdição eterna, se compreendermos a cruz, se entendermos a cruz como a representação da ferida que nós abrimos no coração de Deus, se aceitarmos o perdão que Ele nos oferece por termos aberto nele essa ferida, nós vamos ter de Deus o perdão, vamos ter juntos a Deus o nosso lar celeste eterno, claro e lindo, como nada já houve nessa terra. E vamos descansar de fato de nossas lutas, não porque nós vamos ficar sem fazer nada. Preguiça é pecado, não pode haver preguiça. Nós não vamos viver na eternidade sem fazer nada, não podem ter certeza. Se ao sermos salvos ficar sem fazer nada é uma enorme contradição, porque a salvação nos impulsiona a trabalharmos em nome pela justiça do reino de Deus, então obviamente que não vamos ficar sem fazer nada na eternidade. Quando estivermos para sempre com o Senhor, vamos fazer muitas coisas. Que aí sim, de forma completa, de forma real, vamos viver o que está lá em Isaías 40:30, que por causa de Jesus Cristo já experimentamos um pouco aqui, mas não de forma completa. Ou seja, renovaremos as nossas forças, voaremos bem alto como águias, correremos e não ficaremos exaustos, andaremos e não nos cansaremos. E me permitam a minha digressão, é o meu pensamento, não é um dogma, nem revelação, é o meu pensamento. Se essa promessa fosse escrita hoje, o profeta diria, renovaremos as nossas forças, voaremos bem mais alto do que qualquer nave espacial, correremos e não vamos ficar exaustos, andaremos e não vamos nos cansar, enquanto glorificando a Deus, estivermos visitando as bilhões de galáxias que Deus fez neste universo para os seus filhos e filhas em Cristo Jesus. É amargurante ver o quanto nós, seres humanos, arruinamos o nosso planeta por causa do nosso pecado, mas pela graça de Deus, pela sua misericórdia infinita, como disse o apóstolo Pedro, há para nós nos aguardando os novos céus e a nova terra em que habita a justiça. 2 de Pedro 3:13. Então, porque não haverá mais pecado, nós teremos algo que jamais os nossos olhos contemplaram, algo que jamais as nossas mentes conseguiram entender e conseguirão entender enquanto estivermos vivendo aqui. É o que a Bíblia diz.
quando Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, pois não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 4. Sabe? Lá não haverá mais a separação das pessoas que nós amamos. Não. Nessa cidade de Deus não haverá tristeza da separação. E que descanso maravilhoso, irmãos, isso trará para as nossas almas. Na cidade de Deus, nos novos céus, na nova terra, nunca mais acontecerá separação. Na cidade de Deus, nos novos céus e na nova terra, é quando disse Paulo, e continua nos dizendo hoje o Espírito Santo, usando essas palavras de Paulo: estaremos para sempre com o Senhor. Você tem certeza disso? Você tem certeza de que se você for chamado hoje à eternidade, você vai estar com o Senhor? A mana que se foi não tinha ideia de que iria morrer naquele acidente, com 26 anos de idade. Não é terrorismo espiritual não, irmão, isso é realidade. Isso pode acontecer comigo. Há poucos dias eu estava vendo de um vídeo de um pastor que morreu no púlpito. Foi agradecer o pastor dele da igreja, ele estava falando numa igreja. Eu não sei o que aconteceu, se ele se emocionou muito, porque ele agradeceu muito a importância do pastor para a vida dele. De repente ele deu uma virada, não gritou, não gemeu, já caiu morto. Maravilhoso para isso, mas eu não quero acontecer isso comigo não, que vai dar uma dor de cabeça para os irmãos, uma correria. Não, deixa eu morrer em outro lugar. Mas a gente tem que estar preparado para isso, irmãos, porque isso pode acontecer. Você já está com o Senhor agora na sua vida? Porque o importante de estar junto com o Senhor significa que você gosta de estar com o Senhor. Você tem prazer de estar com Deus? Em membro de igreja. Você tem prazer de estar com o seu Senhor ou você anda se escondendo dele? Ou você de vez em quando está fazendo coisa que acaba dizendo assim, mas esse negócio de Deus também é muito chato, né? Agora, como é que eu vou fazer isso aqui? Se ele está me vendo, está me... É isso? Ou você diz, não, Senhor, eu até deixo de fazer isso, porque eu estou sentindo que isso aí não vai lhe agradar, está bem que eu estou em prejuízo, não há problema. Porque, queridos, eu fico pensando, se você não tem prazer nas coisas de Deus, por que você está querendo ir para onde Deus está? É complicado, né? Você já percebeu que a cruz do Calvário foi por sua causa? Em que eu e você precisamos reconhecer a necessidade de perdão, de salvação, que Jesus Cristo veio nos trazer ao morrer na cruz do Calvário? É desta forma, só desta forma, que se pode caminhar para esta realidade maravilhosa, a de que um dia estaremos para sempre com o Senhor. Um dia vamos estar para sempre com o Senhor. Se querem saber, irmãos, isso me traz um conforto enorme, muito grande. Às vezes tem irmãos que brincando, eu acho que brincando, a crente fala isso brincando, né? É muito bom, mas eu não quero ir agora não. Não depende de você não, se você quer ou se você não quer não, filho. Depende não. Por isso é que você tem que dizer, quer saber? Se for hoje, que bom. Se eu ficar vivendo, que Deus use a minha vida. Mas se for hoje, eu vou estar para sempre com o meu Senhor, porque eu já estou acostumado a ficar perto dEle, aqui nesta vida. Que Deus nos ajude, irmãos. Tenha misericórdia de cada um de nós. Vamos fechar os nossos olhos. Ninguém vai sair agora, eu quero que a igreja ore. Se o Valcir tiver alguma música para cantar agora, ele pode conduzir aos irmãos, mas enquanto ele está pensando nisso, os irmãos estão orando e eu quero fazer esse convite para que você pense seriamente na sua vida. Você pode fazer suas, queridos, essas palavras do oráculo de Deus, e estaremos para sempre com o Senhor. Ah, como isso vai ser bom.
Talvez você, mocinha solteira, diga: ah, pastor, mas eu queria antes casar. Tá bom, é um direito seu querer casar. Mas, querido, se for levada para o Senhor, o casamento não, já vai deixar de ser uma coisa assim tão importante. Aqui é extremamente importante. Mas no céu a realidade é outra. Coloque isso em primeiro lugar. Ter certeza de que vem estar com o Senhor, e você vai ver como todas as outras coisas da vida vão ter mais significado do que você pensa, porque isso não é alienação, não. O pastor fala de um jeito que é melhor morrer. Não estou dizendo que é melhor. Sim, não. Fiz 71 anos, irmãos. Às vezes eu paro e digo: Senhor, canseiro e enfado. Alguns, pela sua robustez, vão a 80, canseiro e enfado. Mesmo você estando bem fisicamente, não há como se livrar da canseira e enfado, das coisas que você vê acontecer, das coisas que eu estou vendo acontecer, das ameaças que estão cercando as nossas crianças, de uma forma diabólica, poderosamente diabólica. Irmãos, isso cansa, já cansa. O que eu peço a Deus é força, então, para enquanto continuar vivendo, ter coragem de combater essas coisas. Então, se você ainda não recebeu Jesus Cristo, se você não teve um encontro pessoal com Jesus, não volte para casa sem que isso aconteça. Enquanto estivermos cantando, como é a minha prática, não vou falar mais nada, vou apenas aguardar. Se houver alguém desejoso de dar sua vida a Jesus, onde você estiver, levante a sua mão. Depois do final do culto, nos procure. Nós temos pastores aí para ajudar você nesta decisão. E você, querido, que já é crente em Cristo Jesus, procure cantar, mas ao mesmo tempo orar. Agora não é momento de curiosidade, momento agora de luta. Não parece não, mas uma luta, uma batalha espiritual está sendo travada pelas almas, que Deus não nos deixa ver, felizmente. Nós não fomos preparados para isso, não. Preste atenção na letra da canção. Ponha isso na sua vida, na sua história. E conte com a ajuda do Espírito Santo de Deus para você tomar uma decisão, se você precisa tomar. Com o som do silêncio a cercar-te, sem saber o caminho a seguir. Deixa o sal. Se alguém pela internet quer fazer a sua decisão, entre em contato com o nosso link, deixa o seu endereço, o seu telefone, no meio, nós nos comunicarmos com você. Salvador, com seu amor, te ajudar, te guiar. Abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. 262. Por viveres dias vazios, não sabendo o futuro que enfrentarás, tu precisas da segurança do conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar.
aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com o seu amor te salvar. Pelo Santo Espírito viverás, sua plena paz desfrutarás. Entrega a Ele teus amanhãs, ao teu lado pra sempre Ele irá. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Senhor, tem misericórdia dos que estão na dúvida. Em nome de Jesus. Amém.